Olá pessoal, vamos para mais um exemplo de CSS. Neste exemplo eu vou falar um pouquinho sobre alinhamento de campos dentro de um formulário, né? Então tem esse formulário aqui de login, né? Ele tem aqui esse label usuário, esse input, né? Essa caixa de texto que segue aqui o rótulo, né? Que segue o label do usuário. E tem aqui o label senha e essa caixa de texto para eu digitar a senha, tá? Como vocês podem ver, como o usuário ele tem um conteúdo maior, né? O label usuário, do que o label senha, isso acaba gerando um desalinhamento aqui entre os inputs, né? Então, como que a gente pode corrigir isso, tá? Eu vou mostrar uma das formas da gente corrigir isso, tá? Aqui eu tenho meu código, né? Então, tenho o rótulo aqui do usuário, né? O label, e na sequência o input, né? do usuário, e aqui o label da senha, e na sequência o input da senha, tá? Então, vamos lá. Como que eu posso resolver essa questão? Uma das formas de eu resolver é fazer com que a largura do elemento não seja mais o seu conteúdo, mas seja uma largura que eu vou estipular, né? Conforme a gente viu aí nos vídeos anteriores, o uso do width, né? Então eu vou aumentar, eu vou atribuir a mesma largura para os dois labels, né? Para o label do usuário e para o label da senha, tá? De forma então que os campos que vêm na sequência, né, os inputs, eles iniciem então no mesmo alinhamento, tá? Então para isso eu vou atribuir aqui, ó, width de 80 pixels aqui, por exemplo, tá? Beleza, dei um Ctrl S. Só que só atribuindo a largura não foi suficiente. Por quê, pessoal? Porque alguns elementos, por padrão, a largura dele e a altura não são respeitados, tá? Para explicar um pouquinho melhor isso para vocês, eu vou aqui vou ao site aqui do W3 Schools, né, o site que eu sempre indico para vocês para a gente fazer consultas aí, né? Então assim, a disposição visual de muitos elementos, elas têm algumas características próprias. Por exemplo, tem elemento que ele tem a disposição inline, é o caso dos labels, né? Que ele mostra o elemento como se fosse uma tag span, né? Só que nenhuma altura ou a largura, né, que nós definirmos vai ser respeitada. Ele vai só ocupar o espaço dele de acordo com o seu conteúdo. É o caso do label, né? Tem outros elementos que, por padrão, a disposição deles é block, tá? Que seria o caso dos títulos, dos parágrafos, que ele, quando a gente cria um título, cria um parágrafo, automaticamente ele já pula a linha. Então ele é um bloco, ele já ocupa a linha toda, tá? Então assim, para esse nosso exemplo, a disposição inicial do label não serve, porque ela não respeita a largura e a altura do elemento, tá? E o bloco também não serve, que ia fazer o label pular a linha e o input começar na linha inferior, tá? Qual que é a disposição que nós vamos usar? É o inline block, tá? Que aí o label ele vai ser considerado como um elemento de linha, mas ao mesmo tempo ele vai respeitar as dimensões que nós definimos para ele, né? No caso a largura e a altura, tá? Então, para essa altura ser respeitada, eu vou ter que definir aqui a minha disposição, né, o display, como inline block para os meus labels, tá? Dessa forma, a largura 80 pixels que eu atribuí aqui para todos os labels, ela vai ser respeitada, tá? Vamos ver como que fica isso na prática, ó. Vou atualizar aqui. Beleza, agora eu consegui um alinhamento aqui entre meus campos, já que eu defini a mesma largura para os labels e mudei a propriedade display de forma que a disposição aqui do meu label, a disposição visual, vai respeitar a minha largura atribuída e não o conteúdo do label, tá? Bom, é isso que eu queria demonstrar nesse exemplo, pessoal. Aguardo vocês aí nos próximos.